Agora a gente vai falar como é que a gente vai reconhecer esse paciente no nosso dia a dia, o paciente que a gente pode indicar esses dispositivos. A gente tem uma diretriz brasileira, que é uma diretriz muito bem feita, com grandes especialistas, e que tem como base as diretrizes americana e europeia. Mas a gente não vai falar agora da diretriz. Eu vou falar um pouquinho mais do dia a dia, da prática clínica. Então, insuficiência cardíaca, todo cardiologista vai pegar no consultório. Querendo ou não, se especializando ou não, vai pegar, mesmo que seja a primeira consulta. Então, aquele paciente com insuficiência cardíaca, que você vem tratando, ele passa a classe funcional 3, com droga otimizada, com dispositivo, quando indicado, dispositivo de ressincronização implantado, e esse paciente continua descompensando de tempos em tempos, voltando no seu ambulatório, no seu consultório, ganhando peso, com disfunção renal, com hipotensão, internando no hospital, tendo que tomar diurético endovenoso e para ter alta, ou inotrópico endovenoso para depois ter alta. Esse paciente é o paciente que tem indicação. A gente coloca em classe 3 avançada e classe 4 da New York Heart Association. Os americanos, eles têm uma agência de registro desse suporte, e eles criaram uma classificação Intermax. Essa classificação Intermax, ela vai de 1 a 7. 1 é o paciente que está no hospital, sendo feito tudo, inclusive suporte, e o paciente está morrendo. 2 é o paciente que está com droga piorando, inotrópico, piorando, e você tem que usar dispositivo, mas ele não está tão grave quanto 1. O 3 é o paciente que está com inotrópico venoso e estável, em dose moderada de inotrópico venoso, com as funções orgânicas estáveis. O 4 é o paciente que está em casa e volta no hospital para tomar diurético ou inotrópico em semanas, né, de tempos em tempos, assim, mas intervalo de semanas. O 5 já é um 3 que vai no hospital e volta no intervalo de meses. O 6 e o 7 é a classe 3, que descompensa uma vez por ano e volta para casa. Quanto maior o Intermax, melhor o resultado do implante. Só que o Intermax 5, 6 e 7 a gente não tem resultado em literatura para dizer que ele vai melhorar a mortalidade a longo prazo. E por conta do cuidado com o dispositivo, esses pacientes continuam tendo que voltar para o hospital, mas para tratar infecções locais, para trocar o controlador, bateria, essas coisas. Então a qualidade de vida, a percepção do paciente é muito boa, mas o retorno aos hospitais e a complicação com essas infecções ainda é maior. Voltando lá para o nosso paciente do ambulatório. Esse paciente é o melhor paciente para a gente começar a ver a elegibilidade, a gente indicar o dispositivo e pesquisar a elegibilidade. A elegibilidade, como é que a gente pesquisa? Se esse paciente pode passar por esse processo de receber o dispositivo. Os principais pontos para serem pesquisados é sobre o discernimento do paciente para poder manusear esse dispositivo, paciente e família. O ventrículo direito, se você for fazer um suporte só para o ventrículo esquerdo, você precisa pesquisar muito bem o ventrículo direito, porque o ventrículo direito, num primeiro momento, ele vai sofrer uma sobrecarga, e ver o estado nutricional e de função de outros órgãos desse paciente. Se esse paciente passar por esses 3 crivos,
esse paciente tem elegibilidade para o implante. Ele vai passar pelo implante e se beneficiar do implante. Nos pacientes internados por insuficiência cardíaca com terapia medicamentosa otimizada, mas que estão dependendo de inotrópicos ou de diurético endovenoso para poder compensar, os pacientes Intermax 3, esses são os melhores para implantar os dispositivos com uma sobrevida maior que 90% em um ano. Os pacientes classe 2 e 1 da Intermax são os piores pacientes em termos de cenário clínico. São pacientes elegíveis também, mas o resultado não é tão bom, porque você já tem disfunção de outros órgãos. São pacientes que muitas vezes são desnutridos, sarcopênicos, e a elegibilidade ela existe, mas com ressalvas. A nossa diretriz é baseada nisso, que é a diretriz europeia e norte-americana, e baseada no nosso cenário de saúde do dia a dia, do SUS, que a gente encontra aqui. Outra coisa importante de saber sobre os dispositivos: depois que a gente implanta o dispositivo, o tratamento da insuficiência cardíaca continua. Esses pacientes se sentem muito bem depois do dispositivo. O paciente com insuficiência cardíaca crônica, que está há 10 anos tratando, voltando em hospital, recebe o dispositivo, ele sente como se tivesse rejuvenescido 10, 15 anos. E isso é importante, é um importante marco na vida do paciente. Só que o tratamento da insuficiência cardíaca continua. A gente não para o tratamento da insuficiência cardíaca porque implantou o dispositivo. Pelo contrário, a gente vai conseguir adaptar mais drogas, porque, lembrando, a gente tem um ventrículo direito que precisa ter uma performance boa. E outro ponto importante é que todas essas drogas, o Entresto, esses antidiabéticos que estão mostrando resultado na insuficiência cardíaca, devem ser usados com paciente portador de dispositivo. Não é para parar, não é para tirar. Se puder coloca. E isso vai dar melhores resultados para esse paciente e para o dispositivo também. O que a gente tem que cuidar nesse dispositivo? Como eu já falei, infecção local e, principalmente, de tempos em tempos, avaliar o VD e a anticoagulação. Esses novos dispositivos de terceira geração, a anticoagulação é uma anticoagulação como de uma prótese aórtica mecânica. E o resultado é fenomenal. Só que a gente precisa cuidar disso. O paciente não pode ficar fazendo picos e vales no INR durante o tratamento, porque é aí que a gente forma trombo dentro do dispositivo e acaba embolizando. Queria agradecer a oportunidade novamente, me colocar à disposição. Eu acho que muitos de vocês me conhecem. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário. E mais uma vez, parabéns para a Sociedade de Cardiologia do Estado, a Tatiane, que foi quem me convidou. Muito obrigado e estou à disposição. Um abraço.